Assim como seus níveis normais de suporte e resistência, os níveis de ponto pivô não durarão para sempre. Usar pontos de pivô para negociação de faixa funcionará, mas não o tempo todo. Naqueles momentos em que esses níveis não conseguem se manter, você deve ter algumas ferramentas prontas em sua caixa de ferramentas Forex para tirar vantagem da situação. Como mostramos anteriormente, existem duas maneiras principais de negociar rompimentos: a forma agressiva ou a forma segura. Qualquer método funcionará perfeitamente. Lembre-se sempre de que se você seguir o caminho seguro, o que significa esperar por um novo teste de suporte ou resistência, poderá perder o movimento inicial. Usando pontos de pivô para negociar possíveis rupturas. Vamos dar uma olhada em um gráfico para ver possíveis negociações de fuga usando pontos de pivô. Abaixo está um gráfico de 15 minutos do EUR-USD. Aqui vemos que o EUR-USD teve uma forte recuperação ao longo do dia. Vemos que o EUR-USD abriu com um gap acima do ponto de articulação. O preço fez um forte movimento de alta, antes de parar ligeiramente em R1. Eventualmente, a resistência quebrou e o par saltou 50 pips. Se você tivesse adotado o método agressivo, teria percebido o movimento inicial e comemorado como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo. Por outro lado, se você tivesse seguido o caminho seguro e esperado por um novo teste, você teria sido um pequeno comerciante triste. O preço não foi testado novamente após quebrar R1. Na verdade, a mesma coisa aconteceu com R1 e R2. Observe como os touros do EUR-USD também tentaram correr para o R3. No entanto, se você tivesse adotado o método agressivo, teria sido pego em uma falsificação, pois o preço não conseguiu sustentar o rompimento inicial. Se o seu stop fosse muito apertado, você teria sido parado. Mais tarde, porém, você verá que o preço finalmente rompeu. Observe como também houve um novo teste da linha de resistência quebrada. Além disso, observe como o par reverteu no final do dia e ultrapassou o R3. Houve uma oportunidade de fazer uma venda no reteste da resistência que virou suporte que virou resistência, leia isso novamente se for necessário. Inversão de papéis. Lembre-se que, quando os níveis de suporte quebram, eles geralmente se transformam em níveis de resistência. Este conceito de inversão de papéis também se aplica a níveis de resistência rompidos que se tornam níveis de suporte. Estas teriam sido boas oportunidades para adotar o método "acho que vou jogar pelo seguro", onde você coloca stops e escolhe alvos com breakouts. Uma das coisas difíceis de realizar negociações de breakout é escolher um local para colocar seu stop. Ao contrário da negociação em faixa, onde você procura quebras nos níveis de suporte e resistência do ponto de pivô, você está procurando movimentos fortes e rápidos. Uma vez rompido um nível, em teoria, esse nível provavelmente se tornará suporte que virou resistência ou resistência que virou suporte. Novamente, isso é chamado de inversão de papéis, já que os papéis foram invertidos. Se você estivesse operando comprado e o preço ultrapassasse R1, você poderia colocar seu stop logo abaixo de R1. Vamos voltar ao gráfico EUR-USD para ver onde você poderia colocar seus stops. Quanto ao estabelecimento de metas, você normalmente apontaria para o próximo ponto de pivô de suporte ou nível de resistência como seu ponto de lucro. É muito raro que o preço ultrapasse todos os níveis do ponto de articulação, a menos que surja um grande evento econômico ou uma notícia surpresa. Vamos voltar ao gráfico EUR-USD para ver onde você colocaria esses stops e obteria lucro. Neste exemplo, depois de ver a quebra de preço R1, você teria definido seu stop logo abaixo de R1. Se você acreditasse que o preço continuaria subindo, você poderia manter sua posição e mover seu stop manualmente para ver se o movimento continuaria. Você teria que observar com cuidado e ajustar de acordo. Você aprenderá mais sobre isso em lições posteriores. Tal como acontece com qualquer método ou indicador, você deve estar ciente dos riscos de realizar negociações de breakout. Em primeiro lugar, você não tem ideia se a mudança continuará ou não. Você pode entrar pensando que o preço continuará subindo, mas em vez disso, você alcança um topo ou um fundo, o que significa que você foi enganado. Em segundo lugar, você não terá certeza se é um verdadeiro rompimento ou apenas movimentos selvagens causados pela divulgação de notícias importantes. Picos de volatilidade são uma ocorrência comum durante eventos noticiosos, por isso certifique-se de acompanhar as últimas notícias e estar ciente do que está no calendário econômico do dia ou da semana.
Por último, assim como na negociação em faixa, seria melhor atingir outros níveis importantes de suporte e resistência. Você pode estar pensando que o R1 está rompendo, mas não percebeu um forte nível de resistência logo após o R1. O preço pode ultrapassar R1, testar a resistência e simplesmente cair novamente. Você deve usar seu conhecimento forex de suporte e resistência, padrões de velas e indicadores de momentum para ajudá-lo a dar sinais mais fortes sobre se o rompimento é real ou não.